senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos reunidos nesta solene e sagrada Assembleia, na representação de praticamente toda a Igreja Presbiteriana do Brasil em solo brasileiro, para juntos, na sua presença, prestarmos louvor, honra e adoração ao Deus Criador do Universo e ao seu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor, a quem rendemos todas as nossas homenagens e nos curvamos, reverentes e submissos. Faço lembrar ao Senhor e a toda esta Assembleia as palavras do Senhor Jesus Cristo registradas no Evangelho de João, no capítulo de número 8, o verso de número 32, que nos afirma, palavras proferidas pela boca de nosso Redentor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi propriamente no dia 11 de agosto de 1859, um dia antes de pisar em solo brasileiro, de dentro de sua cabine no navio que o trouxe para o Brasil, quando Simonton escreveu em seu diário: teria dificuldade em descrever a emoção que tomou conta de mim, ao ver aqueles picos altaneiros, dos quais tenho ouvido falar e lido tantas vezes, os quais me dizem que a viagem terminou e cheguei ao meu novo lar. Meus estimados irmãos participantes desta augusta e histórica Assembleia, bem sabemos que nós, os presbiterianos, chegamos ao Brasil com um propósito claro e estabelecido em nossas mentes e corações. Não viemos para trazer uma nova religião, viemos para pregar a reforma da religião. Em 21 de abril de 1500, nós estivemos aqui, visto que a reforma protestante do século XVI ainda não tinha ocorrido em solo europeu. Foi propriamente no dia 31 de outubro de 1517, portanto 17 anos depois da primeira celebração religiosa em solo brasileiro, que Martinho Lutero, com suas 95 teses, afixadas na porta da capela da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, fez eclodir aquele movimento que, pela graça de Deus, chegou até nós. Portanto, não se pode olvidar que a primeira cerimônia ocorrida em solo brasileiro, na ilha de Vera Cruz, mais tarde terra de Santa Cruz, e por causa de nossa madeira, Brasil, era emoldurada pelo símbolo da cruz. Logo após a reforma protestante, o próprio João Calvino enviou missionários huguenotes calvinistas, e estes, bem próximo daqui, na ilha de Guanabara, pregaram a mensagem do Evangelho segundo a tradição bíblica, deixada pelos santos apóstolos e profetas. Firmaram a sua fé e não arredaram um instante sequer de seus compromissos sagrados, que ficaram marcados para sempre na história da humanidade através da confissão de fé que eles escreveram, que tornou-se mundialmente conhecida como Confissão de Fé de Guanabara. E imediatamente depois, o solo brasileiro e das Américas foi regado pela primeira vez, e não derradeira, com o sangue dos mártires protestantes. 12 de agosto de 1859, o Brasil tornou-se o novo lar do jovem pastor presbiteriano,
Ashbel Green Simonton, que veio à terra brasileira para trazer aos brasileiros a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, que marca a nossa mensagem e o coração dos presbiterianos até o dia de hoje, 150 anos depois. Chegamos no Brasil para afirmar que a verdade está solidamente fundamentada nas Escrituras Sagradas. Reconhecemos as contribuições de pessoas como Martinho Lutero, John Knox e particularmente João Calvino, mas estes mesmos encontraram seu ensino e fundamentaram suas pregações nos gigantes da fé que vieram antes deles, tais como Anselmo e Agostinho, e de forma última e primária nas cartas do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, e nos ensinos de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Compartilhamos com toda a cristandade doutrinas como a da Trindade, da completa e perfeita humanidade e divindade de Jesus Cristo, a necessidade de Jesus Cristo para a expiação de nossos pecados, a Igreja como instituição divinamente ordenada, a inspiração das Escrituras, os princípios de vida moral para todos os crentes e a ressurreição do corpo. Afirmamos doutrinas que se harmonizam com a fé de outros evangélicos, tais como a justificação pela fé somente, a necessidade do novo nascimento, o retorno pessoal e visível do Senhor Jesus Cristo a esta terra e a grande comissão. No entanto, entendemos perfeitamente o que é singular na teologia reformada e presbiteriana, a saber, em primeiro lugar, a doutrina das Escrituras. O compromisso inarredável dos presbiterianos para com as Escrituras afirmam e sublinham a inspiração, a autoridade, a inerrância e a suficiência da Bíblia. E pelo fato de afirmarmos a verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus, tem ela, portanto, a própria autoridade de Deus, é a nossa máxima constituição. Assim, nós, os presbiterianos, desde os primeiros dias de nossa presença em terras brasileiras, temos afirmado que a autoridade das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos é superior à autoridade de qualquer governo humano e de qualquer hierarquia eclesiástica. Esta convicção acrisolada em nossos corações tem dado aos crentes reformados a coragem de se levantar contra toda e qualquer tirania, a consciência de nos submetermos tão somente à autoridade espiritual de pastores que mantenham-se fiéis a esta palavra eterna. E tem feito da teologia reformada e presbiteriana uma força revolucionária na sociedade. A suficiência das Escrituras significa que a Bíblia não carece de ser acrescentada absolutamente por novas e espertas revelações, por profecias ou luzes suplementadoras. A Bíblia é o guia inteiramente suficiente para tudo aquilo que devemos crer e como devemos viver como cristãos. Os reformadores, e particularmente João Calvino, sublinhou e Simonton pregou a maneira como a palavra objetiva de Deus, registrada na Bíblia, e o ministério sobrenatural e subjetivo do Espírito Santo operam conjuntamente. O Espírito Santo ilumina os olhos e a mente do povo de Deus, para que venham a entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, sem a iluminação do Espírito Santo, permanece para qualquer um dos seus leitores como um livro fechado. As Escrituras, sem a ação do Espírito Santo,
é letra morta. Contudo, o Espírito Santo, sem as Escrituras, não é o Espírito Santo, mas um alienígena. Por isto, a suposta direção do Espírito sem a palavra leva a erros, excessos e crassas e ridículas superstições. Os reformadores e, por conseguinte, os presbiterianos entenderam, e nossos pais na fé, desde os primórdios, pregaram e ensinaram, insistindo no direito de todos os crentes estudarem as Escrituras por si mesmos, a ponto de afirmarmos, quando levamos os nossos filhos para serem batizados, os pais jurarem que haverão de ensiná-los a ler e a escrever, para que eles possam ler por si mesmos as Sagradas Escrituras. Cremos também, em segundo lugar, na soberania de Deus. Para a maioria dos presbiterianos, o principal e mais distintivo artigo de nosso credo é o que afirma a soberania de Deus. Soberania significa, evidentemente, governo. E soberania de Deus significa que Deus governa sobre toda a criação, sobre tudo e todos, com absoluto poder e autoridade. Nenhuma autoridade é instituída se não for instituída pelo próprio Deus. Ele determina, portanto, tudo o que haverá de ocorrer ou o que já ocorreu. Ele põe e depõe reis, presidentes, autoridades, domínios e governos, seja para o bem ou castigo dos povos. Deus jamais se alarmou. Deus jamais se frustrou ou se frustrará. Deus jamais foi tomado de surpresa, seja pelo pecado ou pela rebelião de toda ou qualquer de suas criaturas. Cremos também nas doutrinas que chamamos doutrinas da graça. A doutrina presbiteriana enfatiza as doutrinas da graça, como fez Ashbel, desde os primeiros dias em que chegou ao Brasil. Afirmou categoricamente que, como homem crente e reformado que era, a total depravação da raça humana. Declarou, como homem que amava a Bíblia, que todos os seres humanos foram afetados pelo pecado, em cada área do pensamento e da conduta, de tal maneira que absolutamente nada que procede de qualquer pessoa, a parte da graça regeneradora de Deus, pode agradar a Deus. Por causa da queda de nossos primeiros pais, toda a raça humana, incluindo a mim, ao Senhor e a todos nós, fomos tão arruinados pelo pecado, que nenhum de nós jamais poderá entender sequer a Deus e os seus caminhos, nem entender a si mesmo e os processos da vida. Jamais buscaremos a Deus, a não ser que Ele primeiro nos busque e nos conduza a Ele. Temos por certo, conforme o ensino das Sagradas Escrituras, que aquele que Deus decidir buscar, este efetivamente será encontrado. Afirmamos categoricamente, como nossos predecessores e pais na fé, o ensino das Escrituras a respeito da eleição incondicional. Se pecadores como nós não podem encontrar qualquer esperança em sua depravação, como a Bíblia nos ensina, visto que estamos mortos em nossos delitos e pecados, incapacitados de conhecer e sequer desejar buscar a Deus, então, a única maneira possível de sermos salvos é se Deus tomar a iniciativa, mudando-nos e salvando-nos. É isto que temos pregado, em total fidelidade ao ensino do apóstolo Paulo, aprendido por Anselmo,
reafirmado por Agostinho, sistematizado por João Calvino e pregado em solo brasileiro desde os primeiros dias de Ashbel e Green Simonton. É Deus escolhendo salvar aqueles que, se não fora a sua soberana escolha, a sua subsequente ação, certamente se perderiam. Declaramos, firmados no ensino claro e contundente das Escrituras, a expiação limitada. Jamais, em tempo algum, restringimos e subestimamos o valor da morte de Cristo e sua extensão infinita e sua abrangência. No entanto, nossa ênfase é posta no que trata do propósito da morte de Cristo e o que esta morte efetivamente alcançou. Cristo propôs tão somente tornar possível a salvação, ou ele determinou, como Deus que é, e soberano em todos os seus propósitos, de tal maneira que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, determinou morrer por aqueles que ele decidiu salvar? Nós, os presbiterianos, nos firmamos no ensino do apóstolo dos gentios e declaramos que Jesus realmente expiou os pecados daqueles que o Pai escolheu. Ele realmente propiciou a ira de Deus em favor do seu povo, ao tomar sobre si o julgamento de Deus. Realmente redimiu o seu povo escolhido e realmente reconciliou todos aqueles que Deus, por seu poder e graça, misteriosamente escolheu. Esta é uma redenção particular e específica. Não foi sem razão que Simonton pregou por diversas vezes em seus poucos anos em solo brasileiro a graça irresistível. Simonton soube, segundo o ensino de Paulo, que deixados a nós mesmos, haveríamos de resistir sempre à graça de Deus. Mas, quando Deus opera em nossos corações, nos regenerando e criando e renovando sua vontade dentro de nós, aquilo que era totalmente indesejável passa a ser altamente desejável e corremos rumo a Cristo, tal como antes corríamos para longe de Cristo. Pecadores caídos resistem à graça de Deus, mas a sua graça regeneradora é efetiva. Ela suplanta as inclinações pecaminosas de nosso coração e abriga o propósito de Deus dentro dos nossos corações. Acalentou o coração e as mensagens candentes dos nossos predecessores, a doutrina confortadora, reformada e bíblica da perseverança final dos crentes. Sim, a perseverança final de Deus nos santos, guardando-nos de cair, finalmente e fatalmente de sua graça. Deus persevera, e porque Deus persevera, nós perseveraremos. Na verdade, Simonton entendeu que a perseverança é a prova última da eleição. E em último lugar, o nosso conceito presbiteriano, reformado e bíblico de nosso mandato cultural. Irmãos, como se isto não bastasse, desejo lembrar-vos nesta magna assembleia e ajuntamento solene que recebemos de Deus um mandato cultural, ou a obrigação de vivermos como cristãos ativamente na sociedade e trabalharmos arduamente para a transformação do mundo e as suas culturas. Os presbiterianos concordam especificamente em dois procedimentos que devemos seguir quanto a estas áreas. Primeiro, que fomos chamados por Deus a entrar no mundo e não fugir do mundo. Deus não nos chamou para vivermos uma vida monástica, enclausurada, emburacada nas cavernas da terra. Segundo, fomos chamados para alimentar o faminto, para vestir o nu, visitar o prisioneiro,
mas precisamos enfatizar em alto e bom som que a maior necessidade do ser humano é espiritual, e a ação social, por mais necessária que possa ser, jamais substituirá o evangelismo. Isto nos separa como reformados e presbiterianos que somos, do mero humanitarianismo. Cremos firmemente que Deus chamou a todos os seres humanos e os colocou nos mais diferentes setores da atividade humana. Cremos que foi Deus que estabeleceu os governos, as forças policiais, os exércitos, as cortes jurídicas, a lide da indústria, a força do comércio. Foi Deus que colocou no coração de todas as suas criaturas o desejo de saber, a busca pelo conhecimento e a ciência. Que Deus criou o universo e tudo que nele há. Que Deus odeia, portanto, a uniformidade. Por isso Ele criou o sol, a lua, as estrelas, e até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Deus criou os animais domésticos, os selváticos, as aves dos céus, os peixes que povoam os rios e os oceanos. Deus criou o homem e a mulher, e qualquer outra inclinação, além desta boa e perfeita criação de Deus, é nada mais, nada menos do que parte da queda da raça humana em pecado e depravação. Neste universo que mostra a imensa diversidade, contudo, nesta diversidade há somente um ponto unificador, universo, e jamais entenderemos a obra criada sem incluirmos o seu Criador, e que tudo dá sentido e vida. Os seres humanos, portanto, foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para a glória e o louvor do seu nome, e jamais descansarão, enquanto não descansarem em Deus. E conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.